Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Como pedido anteriormente, foi acolhido o nosso pedido, Deus nos concede mais uma vez estar aqui com mais um programa Medicina em Destaque. Hoje, um programa será mais do que especial porque nós vamos falar sobre a missão, a identidade do médico cristão, do médico católico nos dias atuais. Como convidado, nós vamos ter aqui a nossa alegria é dobrada, apresento já para vocês, nós vamos chamar só o nosso comercial, aquele que faz com que esse programa aconteça, o nosso Grupo Ultra. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E assim começamos o nosso programa Medicina em Destaque, hoje com a presença do Dr. Fernando Maia, que é presidente da Associação dos Médicos Católicos do Estado de Alagoas, e do nosso orientador espiritual, Padre Cícero Lenisvaldo. Sejam bem-vindos, o programa é de vocês, agradecemos, não é, de forma... Diz o poeta que há momentos em que nosso corpo está de pé, mas a alma está de joelhos e supina os céus agradecendo pela presença de vocês. Nós é que agradecemos. Em nome da associação, agradeço a gentileza do convite e agradeço também a presença do nosso orientador espiritual, o Padre Cícero, que está com a gente desde o comecinho, desde o embrião, quando começou, ele encampou a ideia e estamos aqui, graças a Deus. Padre Cícero, como foi esse sim? Foi difícil para a associação? Eu agradeço, o espaço que vocês abrem para nós. E depois também dentro desse contexto do mês de outubro, né, a festa de São Lucas, que é o santo protetor, né, dos profissionais da medicina. E desde 2004, quando eu fui ordenado em 2003, 2004 eu já comecei a trabalhar em atividades no hospital, né, com a capelania hospitalar. E isso era um desejo que a gente tinha de iniciar a Associação dos Médicos Católicos de Alagoas. Fomos rezando, né, em cima dessa questão e, com o passar do tempo, o Nosso Senhor possibilitou, né, que a gente se encontrasse e dessemos esse passo. Como eu já estava trabalhando dentro do hospital, então aí só fez somar uma coisa a outra, né? Maravilha. Como dizer não. E como uma das características que a principal é do médico cristão, do médico católico, é antes de começar qualquer atividade, né, invocar o Espírito Santo. Você pode até dizer, quando acorda, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Mas, de uma forma melodiosa, né, o professor Fernando vai invocar o Espírito Santo aqui com o seu violão. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito
Professor Fernando, nos fale sobre a Associação dos Médicos Católicos e a nossa programação para a nossa Semana do Médico no mês de outubro. Como o Padre Cícero tinha falado, esse era um desejo antigo dele e meu também, nosso, aliás, né? Você também participou disso ativamente. E eu vinha, quando eu rezava, eu estava em oração, me vinha esse desejo de poder crescer na fé como médico, de crescer na minha profissão como médico, né? E como cristão. Qual é o caminho natural? É a associação, que a gente se reúne, a gente estuda junto, a gente cresce junto, a gente chora junto também, né? Todos nós temos problemas, dificuldades, alegrias, tristezas, e a associação permite exatamente isso, permite que a gente possa crescer, possa se fortalecer na fé como médico cristão. E aí, com todas as dificuldades, a nossa vida é muito corrida, a minha, a sua, você sabe disso, mas a gente aprende na vida, quando você quiser alguma coisa, alguém que faça alguma coisa, peça alguém muito ocupado, que ele vai dar um jeito de atender. É verdade. E aí, eu estou sem tempo nem para me coçar, mas digo, não, se eu estou sentindo esse desejo no meu coração, vou botar para frente. Até agora estamos começando, estamos muito no começo ainda. Tivemos um pequeno atrapalho da pandemia pelo meio, né, que atrapalhou um bocadinho a nossa vida, mas a gente vai tentando. Na Semana do Médico agora, dia 18 de outubro, nós temos um encontro. Temos a missa da Capela de São Lucas, que é a nossa sede oficial. A missa do dia 18, que é o dia de São Lucas, dentro da festa de São Lucas, do padroeiro da capela, vai ser organizada pelos médicos. Uma coisa muito boa esse ano é que não vai ser só a Associação dos Médicos Católicos que vai tomar a frente. A nova gestão do Conselho de Medicina pediu para participar e também o Sindicato dos Médicos também pediu para participar. Isso é uma graça enorme, né? Deus está botando a mão em cima e disse assim, vá, meu filho. E de modo que nós vamos poder fazer uma grande celebração da vida dos médicos católicos, dos médicos todos, dentro desse contexto da Semana do Médico, que é muito bom. Padre Cícero, quais são as principais inquietações, né? Em que esse pessoal assim incomoda tanto dentro da sua orientação espiritual? Bom, a associação ela foi pensada para ser um apoio para que os profissionais da medicina possam exercitar, né, a sua profissão, inspirados exatamente nos valores da fé, né? E aí a gente sabe, o corpo e alma, duas dimensões do ser humano, né, que estão interligadas, interdependentes, e o corpo precisa de uma alma sadia. Se a alma sadia, o corpo está bem coordenado, né? E assim também a vida humana, nossas atividades, a vida da sociedade. E essa área profissional, né, da medicina, então, precisa de uma alma que possa orientá-la. Isso aí são os valores, né, espirituais, os valores da nossa fé. Então, a intenção que a gente teve, porque também a associação médica não é uma invenção nossa, né, aqui no estado de Alagoas, é uma instituição internacional da igreja e aqui em Alagoas havia esse desejo de que existisse. E aí, esse desejo, essa intenção de oferecer esses momentos, sejam celebrativos, seja de convivência, mas também a gente pensa de ter momentos de formação. Sim. Né? Foram dois eventos, um no CRM e o outro foi... No Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, muito bom. Nós temos, e, sim, um outro evento importante também, que a gente pode e deve participar, acho importante, no domingo, dia 8 de outubro, vai ter uma caminhada pela defesa do nascituro. Né? Sim. Que infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Que é com a possibilidade de aprovação do aborto no nosso país, o que é um momento muito triste, né? E nós precisamos, além de trabalhar, precisamos clamar a Deus por auxílio, né? Para a gente ver se a gente consegue impedir isso, né? Um país que foi fundado, foi iniciado sob a cruz de Cristo, aprovar o aborto é uma coisa muito triste para todos nós. Não pode sucumbir, né? Esse sacrilégio. Não podemos, né? Pelo amor de Deus, não podemos. Enquanto a gente puder fazer barulho, a gente vai fazer, né? Pelo menos isso. Maravilha. Nós colocamos umas imagens, não é? Que são algumas frases, e a gente vai comentando aos poucos, né? Vou pedir ao nosso amigo que faça a primeira. Essa aí é Eclesiastes 38, de versículo 1 a 15.
né? O Padre Cícero está conseguindo ler, dá para ler aqui? Sim, sim. Honra o médico porque é necessário, porque o Altíssimo o criou, porque toda a medicina vem de Deus. Virá o tempo em que todos cairão nas mãos dos médicos e eles mesmos rogarão ao Senhor que envie por meio deles alívio e a saúde em atenção à sua vida santa. É uma necessidade assim extraordinária. Eu lembro que recentemente fui fazer uma colonoscopia, né? E a médica, né? Só vi quando induziu, né? Ao sono e já acordei assim ao lado da minha esposa. Terminou com 100% você coloca a sua vida nas mãos desses profissionais, né? E é uma profissão, eu sempre digo que não é melhor do que as outras, mas existe uma necessidade precípua, que é o amor, a dedicação, o zelo, a respeito e muitas outras qualidades que a gente vai ver daqui a pouco. Padre Cícero quer comentar mais? O interessante é que a gente diz na teologia, né, que Deus não age por causas primeiras, Ele age sempre por causas segundas, né, ou seja, através da mediação. Então, o profissional, seja ele médico, seja outro profissional, se ele tem fé, ele sabe que é um instrumento de Deus. Né? Deus age através dele, né? E então, como eu falei, né? Deus, ele não age por causas primeiras, sempre por causas segundas, através da mediação. De modo que o médico católico ele deve ter essa consciência, né? Ele é instrumento de Deus, de mediação de Deus, do amor de Deus ou da verdade, né? Maravilha. Mais um, Emerson. E essa tem, já que age, né, por mediação, ele é escolhido aí, essa passagem, né, na escolha dos seus discípulos, né? E eu vos envio como cordeiro em meio de lobos, né? Não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias. É o envio de missão, né? Então, a cada dia, o profissional deve estar ali numa missão, acolhendo o seu paciente como sendo um Cristo, né? E levando o seu Cristo para aquele paciente, essa mútua relação, né? Todos nós médicos temos essa obrigação, né? De ver o Cristo no nosso irmão. Mas nós, médicos católicos, temos essa obrigação mais forte, vamos dizer assim, de ver o Cristo no sofredor. A gente vê que aquela pessoa que está na nossa frente é o irmão que está sofrendo, é o Cristo que está sofrendo. Nos últimos tempos, Cristo vai dizer: tu não foste me visitar, não me deste comer. Senhor, quando foi que nós estivemos nu, não tivemos comida? Foi quando tu fizeste aos pequeninos. Aos pequeninos. Então, a gente tem que ter sempre essa ideia, essa visão na nossa frente. Quem está ali na minha frente pode ser, aspas, o pior possível. Pode ser o ladrão, o que for. A gente tem que lembrar que é nosso irmão que está ali. E a gente tem que tratá-lo com caridade. Como o próprio Cristo resumiu todos os mandamentos em um só. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Uhum. E é essa visão que a gente tem que ter diante do nosso paciente. Fazer o melhor. Pensar sempre assim: se fosse eu, o que é que eu gostaria que essa pessoa fizesse por mim? A gente deve pensar a mesma coisa. Compaixão. E é interessante, me permita, quando no Evangelho se fala da chegada do reino, né, o reino de Deus está presente ou está próximo, um dos sinais da presença do reino é exatamente a cura. Né? Nosso Senhor que passa curando, né? Sim. Os enfermos, os paralíticos, etc, etc. Então, a função da medicina deve ser, né, exatamente esse sinal da presença do reino entre nós. Agora, aqui tem o papel do missionário, o médico que é, na sua profissão, esse missionário que torna presente o reino. Quando ele passa, ele deixa a marca de Cristo, mas, por outro lado, ele sabe que o ambiente é muito hostil. É verdade. Próximo é mesmo. E possui essas três características, né? Isso está lá em Mateus. Vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz. Ela brilha para todos que estão na sua casa. Então, sendo o médico, o profissional, né? Luz, na verdade, é sal, luz e ferimento.
Mas observe aqui que Jesus Cristo, ele não dá um mandato aqui, viu? Essa expressão. A expressão não é, vocês devem ser a luz do mundo. Verdade. Vocês devem ser o sol. Ele faz uma constatação. Vocês são. Né? Então, cabe aqui cada um exatamente ser aquilo que de fato é, né? Eu já comentei a respeito dessa passagem bíblica, acho que João também, de 1 a 18, se não me engano, é 13 de 1 a 18. Ele dá... Às vezes a gente vai para alguma palestra motivacional e não existe mais algo que nos motive mais do que isso, né? Que verdadeira luz é Ele, né? Verdadeiro pão é Ele, verdadeiro fermento é Ele, mas Ele diz que somos nós. Porque participamos do mistério dele. Não é? Que maravilha. Né? Agora, e aí tem essa questão. Há quem seja a luz e quem seja... Jesus Cristo, inclusive, tem um outro texto do Evangelho que ele fala de a luz que existe em você é a escuridão, né? Uma luz escura. Nossa luz deve ser clara, deve iluminar. Né? Então, o profissional católico, ele deve fazer a diferença. Né? Quem o vê deve saber que ele é católico. Alguém diz, olha, e a alegria do paciente, né? Olha, quem chegou ali, o Dr. Fernando Maia, está vindo. Imagina o paciente com meningite, chega um infectologista, essas coisas. Mas a gente, não é em qualquer das profissões, a minha como legista, muitas vezes, né? Diante de um preso, diante de uma família que está com um cadáver lá. Então, existe uma missão. Então, tem que dobrar as orações para que nós possamos dar testemunho dessa luz, desse fermento. Que não pode ser interpretado, desculpe, depois eu... Não pode ser interpretado necessariamente como se, imaginemos, o profissional médico no seu consultório, então tem que colocar imagens, tem que rezar com o paciente antes de começar a consulta. Não se trata necessariamente disso. É claro que se a gente entra num consultório e vê um sinal religioso, dá uma certa confiança em nós. Confiança, verdade. Né? Mas é, sobretudo, ser ético. Né? Verdade. Ser verdadeiro, ser competente naquilo que faz. Eu estive esse final de semana em Recife conversando com um profissional médico, parente meu, e ele disse no meio de uma cirurgia, que faz cirurgia pediátrica, e no meio da cirurgia ele não sabia que tinha mais de 20 perfurações intestinais daquela criança, ele parou e o instrumentador disse, e aí doutor, disse, eu estou pedindo, invocando aqui para o Espírito Santo, né, para Deus. Essa passagem depois eu conto que vale a pena. A gente não é bom que se divulgue assim, porque as pessoas pensam que, entendeu? É outra coisa, mas o silêncio vale muito. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer isso. Mas é interessante. Sem dúvida. Eu sempre me lembro muito de uma frase de Francisco de Assis. Quando ele mandava os seus discípulos em missão, ele disse, vá, pregue o Evangelho. Se precisar, fale. O que é que ele quer dizer com isso? A sua vida seja o exemplo. Que as pessoas vejam e digam, olha como ela é diferente. Né? O senhor estava falando agora sobre a não necessidade explícita de necessariamente rezar com o paciente, não, mas que a nossa vida, que a nossa atitude, que o nosso exemplo de tratá-lo, de tudo, que a pessoa se veja que o médico cristão é um médico diferente. A gente acho que isso é muito importante. Se não me engano, é Bento XVI que diz que, graças a Deus, a tecnologia, a ciência médica evoluiu, né? Consideravelmente. Mas se o hospital tiver todos os equipamentos de ponta, etc., mas não tiver um material humano que seja marcado pela caridade de Cristo, né? Faz toda a diferença. Quando aquele que manipula aquele material, ele tem esse senso da fé. É por isso que os computadores ainda não nos substituíram. E eu espero que demore bastante. Sim. É verdade. Mas que tenham também essa sua programação com essa... Tem agora, com a inteligência artificial, até computadores com sentimentos, né? Vamos ver a seguir. Mas como você falou em São Francisco, né? Vamos cantar também? Vamos cantar. Que São Francisco nos ensinou. 4 de outubro, né? Dia de São Francisco, mês de outubro. Maravilha. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que
amado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Maravilha, maravilha. Próximo, vamos ver essa sequência. Bom, isso que nós estávamos falando, né? Olha, está chegando, o médico está vindo, Alfredo Salvi diz, vem, estou contente em conversar contigo enquanto bebemos água da torneira num pote de mostarda. Para muitas pessoas, o progresso seria beber água mineral num copo de cristal. Para mim, é ver-te mais vezes. Ou seja, a alegria de chegar, o médico chegou, né? Aquele profissional está ali, coisa linda, né? Na presença. Verdade. Eu já vi expressões de alguém dizer, olha, aquele doido já chegou. Não é? Assim, vejam só, não quer dizer que a loucura social seja loucura científica, porque muitas vezes é exatamente esse profissional que domina a ciência e cura o paciente. Mas são expressões que no dia a dia, né, chegam aos nossos ouvidos. É verdade. Maravilha. Mais um. Aí, Padre Cícero, poderia nos dar uma ajuda aí na carta de São Paulo aos Coríntios. É um texto da carta aos Coríntios, né? Capítulo 13, a primeira carta. Diz assim, o amor é paciente, o amor é gentil, não é pomposo ou arrogante, ele é humilde, não age de maneira inconveniente, ele é respeitoso, não procura seu próprio interesse, ele é altruísta, não se regozija da injustiça, mas na verdade ele é honesto, suporta todas as coisas, nunca falta, ele é dedicado. É uma adaptação muito bem feita. Uma adaptação feita para mostrar essas características de um profissional, né, que deve ser humilde, respeitoso, altruísta, honesto, dedicado. Que hora é seu plantão? 7 horas. 7 horas está lá no seu plantão. Até porque o outro está inquieto, querendo sair. Sim. Não é? O Fernando pode comentar também algumas dessas características de um profissional, né? É muito importante que a gente possa oferecer aos nossos pacientes o melhor da medicina, o melhor do progresso científico dentro da ética, obviamente, mas a gente tem que oferecer o melhor. Então, o profissional médico católico tem que ser bom no que faz, nesse sentido, de estar atualizado, de estar a par dos avanços científicos da época e que ele possa aplicá-los da maneira correta, da maneira ética. Sim, também não é todo progresso que é bem-vindo por N razões, né? Mas a gente precisa oferecer esse progresso. E também a gente tem que ser humilde, tem que ser respeitoso. Se eu chego atrasado no plantão, eu estou desrespeitando os pacientes que estão à minha espera e estou desrespeitando um colega que só vai embora quando eu chegar. Então, a gente tem que saber... ser comedido, né? Ser comedido, ser pontual, ser respeitoso, ser altruísta, ser honesto, isso é fundamental. Maravilha. Próximo. Vamos comentar ainda um pouco mais esse daí, que é bem interessante esse conteúdo desse slide. Recentemente eu fui a um médico lá na Itália, né? E a consulta estava marcada, acho que para 9h20. Eu cheguei um pouco antes das 9h05 eu já estava sendo atendido, né? E aí eu me lembrava que algum tempo atrás eu fui a um outro, estava marcado para as 9h. Eu cheguei às 8h, ele foi me atender às 11h. Quer dizer, foi me chamar às 11h, mas aí eu já não quis mais. Eu fui embora, deixei o plano de saúde pagar. Quer dizer, eu paguei a consulta, claro, mas não quis mais, né? E é isso que a gente dizia. Não é tanto eu falar... começar uma consulta falando de Cristo, rezando, ou ter um sinal religioso dentro do consultório, mas é o meu modo de agir, né? E nesse texto aqui de São Paulo, é interessante, ele fala do amor, o amor, né? Alguns textos falam da caridade. Os estudiosos dizem que onde está a palavra amor nesse texto, nós podemos substituir pela palavra Cristo. E a palavra caridade, né, caritas, a palavra graça, charis, ou a palavra Cristo, Christos, do grego, tem a mesma raiz. Então, eu posso dizer, se eu não tiver Cristo, né? Então, aqui entra um aspecto muito importante para o profissional católico.
Porque o ser um bom médico, um médico inspirado nos valores católicos, não é somente eu fazer o bem, ou fazer bem as coisas, mas é eu estar unido a Cristo, pela graça, pelos sacramentos. Né? Como conselheiro, lá no 25 anos, saí, né? Agora, um quarto de século, né? Lá no CRM, eu dei um parecer assim, favorável ao médico, porque na verdade o paciente já estava anestesiado, né? Para uma cirurgia e o médico não compareceu. E aí o pessoal foi denunciar, né? Houve uma falha aí humana de que ele ligou para uma pessoa e a pessoa não informou, mas ele estava na Praça Centenário, né, quando recebeu um telefonema de que um paciente em um outro hospital vizinho entrou num choque hipovolêmico, estava sangrando e ele teve que passar direto para ir operar e salvar aquela outra vida. Quer dizer, às vezes você diz, que médico é esse? Não. Tem até uma história de um médico que não chegava, e ele chegou para fazer a cirurgia, fez a cirurgia, o pessoal ficou inquieto, e na verdade ele estava no enterro de um filho, né? Deixou o enterro, foi lá para salvar a vida. E existem esses contrastes que eles só são elucidados, só se transformarão assim, nas verdades após investigar e através do diálogo. O Emerson, mais um. Agora é o Sidney. Aqui tem essa passagem aí, essa imagem de Michelangelo, né? Que fala, mas tem essa frase de Michel Balent, que toda doença é também um veículo e um pedido de atenção e de amor. Tem um poeta que ele diz, no leito do hospital, quando internado eu estava, é um poeta paraibano, acho que é o João Paraíba, no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me servia e a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Então, o paciente ele não tem aquela alegria, não tem aquele sorriso, né? Ele está lá numa condição vulnerável. Mas é exatamente a presença desse profissional, né? Imagine o momento de orações que ele faz para que venham assim, conhecimentos e medicamentos para a sua cura ou o alívio de sua dor. A gente vê, por exemplo, no consultório, eu atendo pacientes crônicos, né? Hoje a doença infecciosa, durante muito tempo, era uma doença aguda. Ou você ficava bom ou morria de vez, não tinha paciente crônico, né? Hoje a gente tem algumas doenças que a gente acompanha paciente para a vida inteira. No caso, por exemplo, do HIV/AIDS, por exemplo. E como toda doença crônica, a gente vê isso também nos pacientes diabéticos, nos pacientes hipertensos, por exemplo. A maior parte dos pacientes, pelo menos, tenta fazer o que a gente pede. Ele tenta tomar um remédio, ele tenta fazer dieta, nem sempre ele vai conseguir, porque ele, às vezes, não entendeu direito o que você disse, ele tem vergonha de perguntar, ou ele não teve dinheiro para comprar o remédio que você passou, ou ele não entendeu, mas ele pelo menos tentou. Sim. E tem uma parte dos pacientes que você vê que nem tenta, mas ele vem para a consulta. O interessante é isso. O que é que aquele paciente está fazendo? Ele está pedindo socorro, na maneira dele. Às vezes ele parece ser um doente indisciplinado. Mas ele já vem me encher a paciência aqui, não toma remédio, não faz o que eu peço, vou mandar esse cabo embora. Não é por aí. E muitas vezes esse paciente está pedindo socorro, à maneira dele, do jeito dele. E a gente tem que saber enxergar isso. E tentar ajudá-lo na medida do possível, né? Tentar entender por quê. Se você tem um remédio, o remédio está aqui, eu estou lhe dando, por que você não toma? A gente precisa cascavear um pouquinho, como diz a história, né? Precisa investigar mais, precisa pensar um pouquinho por quê? Aquele pedido de socorro, aquela inquietação, por que aquilo? É algo que é um desafio para todos nós, todos os dias, né? É algo que a gente precisa ver isso e pensar e ver com mais caridade essas pessoas. E por trás de cada enfermidade há uma história, né? Sim. Que muitas vezes interfere muito na gravidade da enfermidade, né? Se o médico, ele não fica somente no limite da técnica, mas ele vai além, né? Esse trato humano, é o que ele está dizendo aí, né? Parabéns. Sidney, mais um. Saiu o juramento de Hipócrates, né? Um iluminado, 460 anos antes de Cristo, lá na ilha de Kos, na Itália, né? Uhum. Ele escreve isso, né? E chama muita atenção: a ninguém darei com prazer nem um remédio mortal e nem conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher
uma substância abortiva, não é? Isso é 460 anos antes de Cristo, não é? 2.500 anos atrás. Já chamava atenção para o que querem aprovar agora, legalizar o aborto. Isso. A professora Genival Veloso disse que nós não deixamos de ser pessoas, não deixamos de ser humanos pela quantidade de células que possuímos. Todos nós aqui já fomos um ovo, um zigoto, um embrião, né? E por isso estamos aqui bonitos, lindos, charmosos, inteligentes. Não é? Eu digo isso todo dia. Não é? Então, é porque o amor, né, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, sobrepôs, né, todo algo que pudesse assim vir causar dano. É muito difícil compreender como um cidadão, uma cidadã que nasceu, que teve a oportunidade de crescer, querer impedir que o outro realize um sonho de acariciar uma mãe, de acariciar o pai. Tem até ouvi uma mensagem na internet, um cidadão dizendo que, esqueci o nome dele, vou chamar de cidadão, dizendo se é para controle da natalidade da população, por que não matar um que já tem 11 anos, que já viveu um período, e sim a criança indefesa que não tem direito a um defensor, né? Eu estava vendo ontem uma história, não sei se é verídica, acredito que sim. Diz que uma mulher procurou o médico, estava com uma criança pequena no colo e chegou muito aflita lá. Disse: doutor, o senhor precisa me ajudar. Disse: o que foi? Disse: eu estou grávida e eu não tenho condições de criar 2 filhos e eu estou muito inquieta, muito angustiada, preciso que o senhor me ajude a fazer o aborto. Aí ele parou, pensou e disse: vamos fazer o seguinte, olha, menos risco para a senhora, tudo. Vamos matar esse que já está aqui, que a senhora não corre risco nenhum, e a gente deixa, porque é a mesma coisa, matar um outro é a mesma coisa, então vamos matar esse que já está aqui, não tem risco. Aí ela parou, pensou, disse: entendi, e desistiu de fazer o aborto. Não sei se isso aconteceu realmente ou se foi uma figura de linguagem, mas é isso. É isso. Verdade. Na hora que o óvulo se junta com o espermatozoide, não vai ser uma melancia, vai ser uma pessoa. Então, isso é um problema, além de ser um problema religioso, é um problema humano. Assim, eu fico impressionado como é que as pessoas ainda discutem essa possibilidade. Eu diria sobretudo humano. Né? Sobretudo humano. Porque, claro, a religião ela tem o 5º mandamento, obviamente. Mas a vida humana é o primeiro bem. Sim. Se não protegemos esse primeiro bem, os outros ficam todos comprometidos. Porque se é legítimo, se torna legal destruir uma vida humana no ventre materno, que valor passa a ter a vida humana? Exatamente. Né? Um idoso, uma pessoa em estado de coma, um deficiente, a vida humana não vai ter mais valor nenhum. Aí vira uma bola de neve para todas essas coisas. Sim. A chamada caixa de Pandora, né? Aquele mito grego. Se você abre aquilo ali, as consequências você não consegue mais depois. A última vez que eu estive em São Paulo, recebi um livro por nome de Maria, né? Minha esposa está lendo, mas não li. Foi um casal vindo do interior que veio para a capital, que foi fazer a imersão nos Estados Unidos. Ao voltar, foram morar juntos, ela engravidou e nasceu uma criança anencéfala. E ela fez um diário. A criança viveu 3 anos e 3 meses, com direito a batismo, com direito à festa de aniversário. Lindo. E ela disse que alguns profissionais, por que você não tira essa coisa daí? Não é? E muito bonito. Né? Como recebeu essa criança, esse carinho, né? Esse afeto, zelo, algumas fotos assim, à beira de um lago, no crepúsculo. A coisa linda. Né? Tem esse livro interessantíssimo. Eu dava aula muitas vezes com uma Clemilde, a mãe, viveu 11 meses, mas essa 3 anos e 3 meses, maravilhoso. Perfeito. Próximo, por favor. Aquilo que o Fernando já estava falando, né, no juízo final, né? Todas as vezes... Fernando, pode ler. Todas as vezes que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. A gente tem que ver o Cristo no nosso irmão, sempre, né? O bom samaritano, Lucas 10,
Viu e moveu-se de compaixão. Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Era o curativo da época. Mas funcionava. Funcionava. E, novamente, Coríntios 13, a caridade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Todas as outras coisas passam, a caridade fica, né? Fica. E é isso que a gente precisa ter à nossa frente sempre. Né? Próximo. Mais um. Sobre nesse contexto, o padre Cícero Lenisvaldo tem essa carta a Dioneto. É um documento do cristianismo do segundo século. Passou muito tempo desconhecido e depois de alguns séculos se descobriu. Se trata de um cristão que tenta de explicar para esse Diogneto, né, o que seria o cristianismo, o que seria o cristão no meio do mundo, né? Não sei se vocês prepararam o texto. Não. Não, eu posso ler então o texto Maravilha. Que eu trouxe aqui comigo, né? É um pouco extenso, a carta é bem mais extensa, apenas selecionei alguns parágrafos, né? Que diz assim, ó: os cristãos, eles não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Vivendo no meio do mundo, vive como as outras pessoas. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação dos homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, o alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São pobres, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. A alma, ela está espalhada por toda parte do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. O mundo os odeia porque eles se opõem aos prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos amam aqueles que os odeiam. E assim, o texto vale a pena. Na internet é muito fácil encontrar essa descrição. Uma passagem bonita, né? Em Atos dos Apóstolos, né? Vejam como eles se amam, né? E aí vivem na comunidade igual, partilham. E aí a gente vê, por exemplo, no exemplo dos médicos que alcançaram a santidade. Porque aqui a gente está falando não do médico no nível da mediocridade, né? Mas naquele nível excelente, né? Que busca viver coerentemente a sua fé. E aí a gente tem um elenco enorme, né? De médicos Giuseppe, que né? Participa viveram no mundo, exerceram a profissão, mas não compartilharam os valores do mundo. Foram mais excelentes, né? Porque se guiavam segundo os critérios do céu. Maravilha. Mais um aí. Olha aí. Né? A imagem fala por si só. Né? Interpretar essa imagem, né? Fica difícil e para um profissional tem que ter a objeção de consciência, né? Ou seja, mesmo que permitido por lei, você tem que defender aquilo que você acredita, né? Que você não seja obrigado a participar de um ato desse. Sim. Maravilha. Próximo. Eu imagino uma mulher que pensa em abortar ou que tem abortado, vê uma coisa dessa, será que não pesa na consciência dela? Pela experiência, ela nunca esquece. Nunca esquece. Será que o médico que fez isso, será que não vê uma coisa dessa? Será que ele não pensa no que fez? É interessante que a cirurgia, antes de ser feita o intervento, né? Intervenção médica, o médico ele explica para a mãe
para a pessoa que vai fazer a cirurgia, como será feita a cirurgia, o que tem de pró, de contra, né? Assim que acontece, né? Esse diálogo. Sim, e tem os cenários, né? Tem algum depoimento de uma pessoa que saiu quase ficar louca, porque viu a criança batendo com os pés, né? Chutando a cureta. Há um projeto de lei para autorizar que o médico, antes do aborto, né, ele possa explicar à família e às pessoas interessadas o que vai acontecer, e há quem queira impedir que isso seja feito, né? É verdade. Próxima, Imanas. Esse foi de um encontro de médicos católicos, né? Veio um bispo de Roma e a nossa queridíssima Zilda Arnes, médica, né? Ela falava de que muitas vezes o médico não assinava muito a declaração de óbito corretamente, porque muitas crianças morriam de fome. Ela fazia aquela campanha da multimistura, né? Mas tem aqui essa foto, né, que foi arquivada lá. A solidariedade e a fraternidade, aquilo que o mundo precisa mais para sobreviver, é encontrar um caminho da paz, através da solidariedade, através do carinho, do amor, da atenção, né? E da compaixão, principalmente. Sentir no lugar do outro, você é capaz de viver um bom samaritano, você é capaz de viver, né, um profissional que cuida da vida e da saúde nos dias de hoje. Essas características. Sim. Desafiando tudo o que é posto, né? Porque às vezes nas redes sociais defendem tantas aberrações como essa do aborto. Não só as redes sociais, mas alguém que está no poder tenta de uma forma ou de outra marcar, né, um gol contra a vida. Mas Deus está no caminho, né? Passo próximo aí. Esse é um Léo Pessini, faleceu, ele era um capelão lá em São Paulo. Eu participei com ele uma vez em La Paz, num congresso de bioética, não. Mas ele passou isso aí, dos mandamentos dos profissionais de saúde, onde o paciente diz: doutor, respeite minha dignidade, em meio à minha fragilidade e sofrimento, sirva-me com amor e respeito, trate-me como você gostaria de ser atendido, ou como você faria com a pessoa mais querida que você tem no mundo, seja a voz dos sem voz, seja defensor dos meus direitos, evite a negligência, evite toda negligência que possa pôr em perigo a minha vida ou prolongar a minha enfermidade. Não frustre a minha esperança com a sua pressa. Sou um todo, um ser integral, e não me reduza a um número ou a história clínica. Conserve limpa sua mente e coração e não permita que a ambição e o egoísmo invadam. Preocupe-se com a minha saúde integral. Partilhe minhas angústias e sofrimentos, e ainda que você não possa me curar, simplesmente não me abandone e fique um pouco comigo. Que carta linda, né? Carta linda, né? Não frustrar as expectativas, né? Já vi casos de um paciente terminal, questão de terminalidade da vida, prescreveu o paciente na sexta, só voltar na segunda, às vezes morria no sábado, e causava muito constrangimento. Como plantonista, fui capaz de ver algumas dessas cenas, né? E cenas também quando alguém diz assim: olha, manda entrar a próstata, né? Ou seja, o paciente não é o paciente, né? Mas é transformado ou no número, ou na patologia, ou no órgão que vai ser operado, né? Essa relação celery, né? Que você substitui o irmão, substitui o paciente por um número, ou leite, ou pela própria enfermidade que possui. Isso aí precisa lembrar sempre que ali está uma pessoa, não é uma doença. Não é a doença. Não é o paciente do leito 3, é uma pessoa, eu sou fulano, é dona fulano, né? Tem que ter isso em mente sempre para a gente poder oferecer esse, né? O livro do Gênesis, quando fala da criação do ser humano, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Sim. E aqui está a afirmação mais alta que se faz da criatura humana: imagem e semelhança de Deus. Então é quase como se, diante de qualquer pessoa, seja ela qual for, a gente tenha que tirar a sandália dos pés e inclinar a cabeça, né? Porque cada pessoa carrega consigo o ser imagem e semelhança de Deus, né? Seja o médico, seja quem for, a gente tem que ter essa consciência diante da dignidade de cada ser humano. Maravilha. E amar ao próximo como a si mesmo, né? Sim, aí o mandamento, maior, assim, né? O princípio maior, faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Sim. Isso aí é... E é nesse contexto que a gente lembra daquela que foi escolhida. Porque às vezes eu estava conversando assim, com nossos irmãos separados evangélicos, né? E a gente
vê que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, nesse sentido. Mas a gente, quando lê a Bíblia, vê que Deus é quem escolhe Maria primeiro, né? Foi Ele quem escolheu ela para, né? Mandou o anjo Gabriel, está lá escrito na Bíblia de todo mundo, né? E ela se fez escrava, né? E por que não nós não buscarmos essa mãe, que lá na cruz ele diz: eis aí sua mãe, mãe da humanidade, né? E é exatamente isso quando Simeão, eu acho muito bonito, Simeão diz: uma espada irá transpassar, né, teu coração. E é exatamente nesse momento em que a espada passa, porque ela passa a ser a mãe do algoz, a mãe de Cristo, a mãe do algoz, né? Como Eva, a mãe de Caim e a mãe de Abel. Como é que uma mãe vai agir nesse sentido, se não através pela excelência do perdão, da humildade, né? Do verdadeiro amor por excelência, né? Então, eu acho muito bonito. Mais um aí, por favor, Emerson. Nessa humildade, né? Manuel Chudu, poeta paraibano, que ele diz: outro dia me achava tão doente quando eu vinha da cidade para o campo, com bexiga, papeira, com sarampo, com maleita, com tosse e dor de dente. Nessa vida, tal qual um penitente, me deitava na cama de bambus, a comida era sumo de mastruz, tinha sede, mais água não bebia, com todo o sofrimento ainda dizia: seja feita a vontade de Jesus. Que coisa, que hino bonito, né? Um paciente, a humildade e dizer Deus é o médico, Jesus é o médico dos médicos, é a excelência, seja feita a vontade. E muitos dizem, né, com aquela máxima: Deus no céu, doutor na terra. Mas assim, é que nós possamos ter um pouco dessa característica, né, de levar o amor, né, e atenção especial para cada um dos nossos pacientes. Próximo, por favor. Essa é uma oração do enfermo também, diz: tem piedade, meu Deus, dos que tomam sobre si a cruz dos outros. Dá-lhe força, ó meu Deus, para que o peso de todos não venham abatê-lo por demais, para que a angústia que o aflige não atinja a sua alegria, né? Então, imagine, 24 horas de plantão, 12 horas de plantão, cansado, você acorda para atender um paciente que está numa parada cardíaca. Se não vier sobre ele uma força, se não vier uma força sobrenatural da sua fé, né, você pode ser abatido na preguiça, mas sim, aí onde é necessária. Isso aqui não é pensamento positivo. Que não é pensamento. Não é uma questão de sentimento, sim, é uma questão de união pela graça com Ele, né? É verdade. Porque essa força não vem de nós, é sobre-humano. Ele diz no Evangelho: se você tiver fé, você vai remover montanhas. Então, essa força o médico pode encontrar se estiver unido a Cristo, né? Quantas vezes no trabalho a gente vivencia isso, muitas vezes, né? A gente vê, às vezes, pacientes que você, na nossa visão humana, a gente vê: não, a gente pensa: não, esse vai morrer daqui para amanhã. Você faz o que é possível fazer e no dia seguinte, quando você vê, ele está melhor. Não foi só o remédio que você deu. Você foi instrumento dele, porque ele queria que fizesse aquilo para que ele melhorasse, né? A gente vivencia como médico, ser médico não nos torna melhor nem pior do que ninguém. É verdade. É fato. Mas uma vantagem, vamos dizer assim, é que a gente consegue ver todos os dias esses pequenos e grandes milagres que acontecem na vida. Isso é algo característico da profissão de saúde de uma maneira geral, mas particularmente a do médico. Nós somos médicos e a gente tem essa visão. Esses pequenos milagres do dia a dia que reconfortam a gente, né? E fazem com que a gente tenha a força de dizer assim: valeu a pena rezar, valeu a pena dobrar o joelho no chão, valeu a pena... E ver o mistério do sofrimento não como uma desgraça, né? Como uma tragédia, mas interpretar o mistério do sofrimento a partir do mistério da cruz. Sim, né? Sim. Maravilha. Vamos... Mais um? Já tem? Esse aí é a Associação dos Médicos Católicos de Alagoas, junto com a Sobramos aqui. A gente parabeniza, né, o novo presidente do Conselho Regional de Medicina, nosso queridíssimo Benício. Benício Bulhões, isso. Que faz parte da associação também, é médico católico, faz parte do SCC e está nessa caminhada já. E é uma grande alegria que a gente tem, enquanto associação, que um dos nossos membros seja presidente do Conselho, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Poderá fazer um grande trabalho. Orações para que... Com certeza, todos os dias. Graças sejam derramadas sobre a sua vida e que ele possa conduzir da melhor forma possível. Tem mais um? Isso aí é o nosso filho, que é médico também, está aniversariando agora esse mês, no início, dia 3
tá? Ao lado da minha netinha. Dedica também esse programa aos dois. E a gente vai para umas considerações, cantando Maria de Nazaré com a bênção, né? Pode dar uma bênção a nós e aos telespectadores. Terminamos com o canto, então. Terminamos com o canto e sua bênção. Sua bênção e o canto. Tá bom. Uma pequena consideração que eu faço aqui, o profissional católico da medicina, ele procure também conhecer a doutrina, a fé da igreja, né? Para que trabalhe aliado a Cristo e não do lado oposto, né? Como inimigo de Cristo, se colocando contrário a determinados princípios, né? Que a nossa fé nos orienta. E a outra questão é ir para o trabalho não visando o ganho, o lucro, né? O profissional católico ele vai para o trabalho visando construir o reino de Deus. O lucro será a consequência disso. Né? Se ele vai com essa ideia de que vai construir o reino de Deus, ele fará uma diferença muito grande, né? No ambiente de trabalho. Então, sobre vocês e aqueles que nos acompanham nesse momento, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria de Nazaré. Vamos cantar meio que é uma música que me emociona quando eu canto ela, porque ela é a parte muito humana de Maria, de Jesus, a família de Nazaré, né? Eu acho fantástica. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que só viveu pra seu Deus, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Não vou falar nada. Deixa, termina, né? O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.